Olá a todos, meu nome é Karina de Souza, sou mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física da Unesp de Bauru e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Aprendizagem na Educação Física Escolar, Desafios e Possibilidades para uma Prática Formativa. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Denise, que é minha colega de mestrado, e com a orientação do professor Dr. William Maffei. A pesquisa parte de uma questão bastante presente no cotidiano da educação física escolar. Como avaliar a aprendizagem dos estudantes de uma maneira que realmente esteja articulada ao processo de ensino e não apenas à atribuição de notas? E é a partir dessa preocupação que desenvolvemos esta análise da literatura científica. Para iniciar, é importante compreender que a avaliação faz parte do próprio processo educativo. Ela permite acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, identificar dificuldades e potencialidades e, principalmente, subsidiar as decisões pedagógicas do professor. Na educação física, essa questão ganha uma importância ainda maior, porque estamos trabalhando com diferentes dimensões da aprendizagem. O estudante não aprende apenas a executar o movimento, ele também pode construir conhecimentos conceituais, desenvolver aspectos sociais e afetivos e ampliar suas formas de participação e apropriação das práticas corporais. O problema é que ainda encontramos práticas avaliativas muito associadas ao desempenho, à participação entendida de forma restrita, à classificação e à atribuição de notas. Por isso, o nosso estudo parte da necessidade de pensar a avaliação para além da simples mensuração de resultados. A questão que nos orientou a pesquisa foi: quais são os desafios e as possibilidades da avaliação da aprendizagem na educação física escolar para a construção de práticas avaliativas formativas? E a partir dessa questão, estabelecemos como objetivo geral analisar na literatura científica os desafios e as possibilidades da avaliação da aprendizagem na educação física escolar, buscando compreender sua relação com o ensino, com a aprendizagem e com a tomada de decisões pedagógicas. Para alcançar esse objetivo, procuramos identificar diferentes concepções e práticas avaliativas presentes na literatura, analisar os instrumentos e as diferentes dimensões da aprendizagem consideradas nos estudos e compreender os desafios e as possibilidades apontados para a construção de práticas avaliativas formativas. Para fundamentar a discussão, trabalhamos principalmente com 3 referências. O Lucchesi contribui para compreender a avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem, e não apenas como uma forma de medir resultados. Para o autor, as informações produzidas pela avaliação devem subsidiar decisões pedagógicas. Matsumoto e Ayobi ajudam a compreender um dos desafios centrais dessa discussão: a existência de uma distância entre aquilo que os professores compreendem sobre a avaliação e aquilo que efetivamente realizam no cotidiano escolar. E Darido contribui especificamente para pensar a avaliação na educação física, destacando a necessidade de superar uma centralidade exclusiva no desempenho motor e considerar a pluralidade das aprendizagens desenvolvidas pelos estudantes. Assim, essas referências nos ajudam a olhar para a avaliação não apenas como um instrumento de mensuração, mas como parte de um processo pedagógico que precisa estar articulado ao ensino e à aprendizagem. Quanto à metodologia, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter exploratório interpretativo. Para a composição do corpus, foram selecionados 8 artigos científicos publicados entre 2019 e 2024, relacionados diretamente à avaliação da aprendizagem na educação física escolar,
com prioridade para os estudos desenvolvidos no ensino fundamental. Após a seleção, realizamos a leitura integral dos trabalhos e organizamos as informações por meio de fichamentos. Foram considerados aspectos como objetivos, metodologia, participantes ou fontes analisadas, concepções de avaliação, instrumentos avaliativos, os resultados, os desafios e possibilidades. Em seguida, os estudos foram comparados de maneira qualitativa e interpretativa, buscando identificar aproximações, diferenças e recorrências. A partir dessa análise, foram definidos 5 eixos: práticas avaliativas classificatórias, avaliação formativa e processual, diversificação dos instrumentos, diferentes dimensões da aprendizagem e relação entre avaliação e formação docente. Como se trata exclusivamente de uma pesquisa bibliográfica, não houve coletas de dados diretamente com os participantes. Agora, passando aos resultados, a análise dos 8 estudos evidencia inicialmente a coexistência de diferentes concepções e práticas avaliativas na educação física escolar. Os trabalhos analisados mostram que ainda permanecem práticas relacionadas à classificação, ao desempenho e à atribuição de notas, mas também encontramos perspectivas que compreendem a avaliação como o acompanhamento do processo de aprendizagem. Outro resultado importante foi a identificação de diferentes formas de avaliar. Os estudos apresentam instrumentos e estratégias variados, mostrando que a avaliação não precisa estar restrita a provas ou à observação do desempenho motor. Também aparecem diferentes dimensões da aprendizagem. Alguns estudos destacam aspectos procedimentais e conceituais, enquanto outros incorporam dimensões cognitivas, sociais e afetivas. Dessa forma, os resultados mostram um movimento de ampliação das possibilidades avaliativas, mas também revelam que essa mudança não acontece de maneira uniforme no cotidiano escolar. Existe, portanto, uma convivência entre práticas mais tradicionais e propostas que procuram assumir um caráter mais processual e formativo. Quando observamos mais especificamente as concepções identificadas nos estudos, percebemos que a avaliação pode assumir funções diferentes. Em algumas situações, ela aparece relacionada principalmente à verificação do que o estudante conseguiu realizar e à atribuição de resultados. Em outras, aparece como instrumento para acompanhar o desenvolvimento e identificar aquilo que precisa ser retomado ou aprimorado. Essa diferença é importante porque mostra que o mesmo instrumento pode assumir funções pedagógicas distintas. Uma avaliação não se torna formativa simplesmente porque utiliza determinado recurso. O que define o seu caráter formativo é a finalidade da avaliação e, principalmente, o que o professor faz com as informações produzidas. Portanto, os resultados apontam que a discussão não deve se limitar a perguntar qual é o melhor instrumento, mas precisa considerar o que está sendo avaliado, quais critérios são utilizados e como os resultados orientam as decisões pedagógicas. Outro aspecto identificado foi a diversificação dos instrumentos avaliativos. Os estudos analisados apresentam diferentes possibilidades, incluindo instrumentos voltados às dimensões conceitual e procedimental, observação das atividades, produção audiovisual e outras estratégias de acompanhamento. Essa diversidade é importante porque as aprendizagens da educação física também são diversas. Avaliar apenas a execução de um movimento ou desempenho físico não permite compreender toda a aprendizagem construída pelo estudante. Ao mesmo tempo, os estudos mostram que diversificar instrumentos também não significa simplesmente utilizar muitos recursos diferentes. É necessário que cada instrumento esteja relacionado ao que se pretende ensinar e às evidências que se deseja acompanhar.
Assim, a diversificação ganha sentido quando contribui para produzir informações mais coerentes com os objetivos de aprendizagem. Para finalizar, apresentamos as principais referências que fundamentaram a construção deste capítulo. Entre elas estão autores que discutem a avaliação da aprendizagem e especificamente a avaliação no contexto da educação física escolar. Essas produções foram importantes tanto para a construção do referencial teórico, quanto para a análise dos estudos que compuseram o corpus da pesquisa. A partir desse conjunto de referências, nós buscamos construir uma discussão que articulasse as diferentes concepções de avaliação encontradas na literatura com os desafios concretos da prática pedagógica. Para encerrar, agradeço a atenção de todos, especialmente aos colegas professores e orientador que contribuíram para a nossa formação e para a construção deste trabalho. Espero que essa discussão possa contribuir para pensarmos a avaliação na educação física não apenas como um momento de atribuição de resultados, mas como uma possibilidade de acompanhar, compreender e favorecer a aprendizagem dos nossos estudantes. Muito obrigada pela atenção de todos.